Bom dia, galera, do sexto ano A e B. Aqui é a professora Amparo Neves com a disciplina História. E daremos continuidade ao nosso tema anterior, que é a Mesopotâmia. Na aula anterior nós vimos os sumérios e os acádios, juntamente com a escrita cuneiforme. E hoje daremos início aos povos, os amoritas. Criança, os amoritas fundaram a cidade da Babilônia, certo? Como vocês veem aqui, eles fundaram a cidade de Babilônia. Vocês podem acompanhar aqui na página de vocês, aqui na página 95, certo? Vocês podem acompanhar. E nós vamos ver, vocês vão acompanhar essa leitura aí, e vocês vão ver que nós vamos ver que eles fundaram a cidade da Babilônia, que passou a ser o principal polo de força na Mesopotâmia, na época. Também nós vamos ver que o período áureo do primeiro império babilônico aconteceu durante o reinado de Hammurabi. Seu império se estendia desde a Síria, no norte, até a Caldeia, no sul. Certo? Então, aqui nós vamos dar aqui uma pequena leitura aqui. Vocês vão poder acompanhar bem na página de vocês, da página 95. Vocês vão ver do que eu falei agora, que o Hammurabi foi o principal imperador babilônico que ocupou-se pessoalmente de administração de seu império, certo? E ele construiu canais de irrigação e açudes, o que deve ser esse açude? É uma construção feita para reter a água de um rio ou da chuva, usada em regiões atingidas pela seca. Também nós temos que não esquecer de falar que os amoritas, eles foram um povo semita também, como diz lá em cima do texto. O que era ser semita? Era um grupo étnico e linguístico que se considera descendente de Sem, filho de Noé. Entre os povos semitas estão os hebreus e os árabes, certo, gente? Pra vocês terem uma ideia. Sim, vamos dar continuidade ao nosso assunto. Então, durante o reinado de Hammurabi, a Babilônia tornou-se um grande centro político, cultural e religioso, certo? Religioso. Então, nós também podemos voltar a falar sobre suas obras. A mais célebre foi um código de leis que influenciou e ainda influencia o mundo atual. É o Código de Hammurabi, certo? O Código de Hammurabi. Então, dentro desse Código de Hammurabi, nós vamos ver bem aqui, vocês podem acompanhar aí a leitura, na página 96, esse momento de texto de reflexão. Vocês vão poder acompanhar, certo? Acompanhar um pouco aí sobre esse Código de Hammurabi, certo? E vamos ver aqui que esse código, embora esse não seja o primeiro conjunto de leis escritas, o Código de Hammurabi é dos mais conhecidos. Ele cria normas e leis em diversos campos da vida social e estabelece penalidades correspondentes para o que considera como crise. Aliás, como crime. Eis alguma de suas leis. Então, aqui nós temos de um auilim, ou seja, roubou um bem de propriedade de um deus ou do palácio, esse será morto. E aquele que recebeu de sua mão o objeto será morto. Hoje nós temos continuidade, vemos como é que trabalha a polícia. Se você compra algo roubado, paga quem roubou e paga também quem comprou, não é isso, gente? Então,
Se um Avilum roubou um boi, ou uma ovelha, ou um asno, ou um porco, ou um barco, se é de um deus ou do palácio, deverá pagar 30 vezes. Se é de um musquênio, indenizará 10 vezes. Se o ladrão não tem com que pagar, ele será morto, ou seja, paga com a vida, né? Então também aqui tem que diz que se um pedreiro edificou uma casa para um alvilum, mas não esforçou o seu trabalho e a casa que construiu, ela causou a morte, né? Ela caiu e causou a morte do dono da casa, esse pedreiro será morto. Se causou, o inciso 230 diz que se causou a morte do filho do dono da casa, matarão o filho desse pedreiro. É porque é dente por dente, olho por olho, viu, criança? O inciso 231 diz que se causou a morte de um escravo do dono da casa, ele dará ao dono da casa um escravo equivalente, certo? Então, é isso aí. Então, vocês vão dar continuidade e vocês podem até responder para vocês entenderem melhor. Aí, vocês, na atividade, vocês vão entender melhor esse Código de Hammurabi, certo? Agora, vamos os assírios. Aqui ao lado, aqui na página 97, nós temos os assírios. Ao lado diz que aqui é uma ilustração atual representando um carro de guerra assírio. É um veículo de 2 rodas, puxado por 2 cavalos e ocupado por 3 soldados. É isso que a gente vê muito em filme, né, criança? Então, os sumérios usavam o quê? Carros puxados por burros para transportar seus soldados, os assírios. Então, reforçaram esses carros com peças de ferro e substituíram os burros por cavalos. Com isso, ganharam mobilidade, transformando um carro usado como meio de transporte em uma arma de combate. Então, a entrada do carro de combate assírio na guerra apavorava o inimigo, facilitando a vitória assíria. Então, dentro disso aqui, nós podemos ver que os assírios se aperfeiçoaram como guerreiros. Eles passaram a usar ferro em suas armas, certo? Então, durante o reinado de Assurbanipal, de 688 a 626 a.C. Foi quando ele nasceu e ele faleceu. O império ganhou uma grande biblioteca. As entradas foram ampliadas ou recuperadas, certo? Elas foram ganhar ou foi recuperada, certo? Então, gente, dando essa continuidade aqui, também nós vamos ver que no reino, já vimos que no reino dele, no reino do Assurbanipal, aumentaram os impostos. É a violência usada na sua cobrança, fatores que podem explicar as rebeliões contra o Império Assírio. Eles eram muito mal, eles não tinham pena, certo? Eles aplicavam a sua lei, os impostos, sem pena nem piedade, muita violência, certo? Era um povo muito violento.
Então, por isso que nós já vimos sobre os assírios. Agora nós vamos ver o próximo povo, que são os caldeus, certo? Os caldeus, eles se localizavam, e já então os caldeus vai ser os novos babilônicos, certo? Eles vão ser também, eles se apoderam de imensas áreas. Então eles passam a construir seu segundo império babilônico, certo? Então, como nós podemos ver aqui embaixo, aqui os impérios babilônicos com os caldeus, o grande império babilônico. Então, nós podemos aqui observar, que vocês observam aqui nessa página 98, no mapa. O que diz esse mapa? O mapa diz que aqui é o quê? São os impérios mesopotâmicos, cerca de 5.000 a 5.309, 539 a.C., certo? Então, você observa aqui na página 98 do seu livro, vocês vão poder ver essa legenda bem aqui do mapa, para nós podermos entender, certo? Aqui vocês não estão vendo bem direitinho, mas vocês vão lá no livro de vocês vão entender, certo? Como se deu como essa conquista, certo? Essa conquista, como se deu essa conquista. Teve o domínio de quê? Esse primeiro quadro, vocês vão ver o domínio da civilização suméria, certo? É um rosa mais claro. Vocês vão ver o amarelo. Foi a extensão máxima do primeiro Império Babilônico. Esse rosa foi a extensão máxima do Império Acádio. Então, esse traço verde, azulzinho, é a extensão máxima de quê? Do Império Assírio. E essa outra linha, a vermelha, é a extensão máxima do segundo Império Babilônico, dos caldeus. Aí dá de vocês dar uma observada aí e ver, certo? Sobre o que nós estamos falando sobre os caldeus. Que aqui nós podemos localizar e nomear suas áreas conquistadas por eles, pelos caldeus, quando olhando aqui na página 98 no mapa, certo? Vocês podem acompanhar. E também nós vamos ver que os jardins suspensos da Babilônia são considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo, juntamente com as pirâmides de Gizé, lá no Egito, a estátua de Zeus em Olímpia, na Grécia, o templo de Ártemis em Éfeso, na Grécia, o mausoléu de Alicáçanço, atual Turquia, o Colosso de Rhodes, na Grécia, o Farol de Alexandria, no Egito. Então, esses fazem parte das 7 maravilhas do mundo, como também o jardim suspenso, certo? O jardim suspenso, ou seja, no alto da construção. Então, com isso, gente, nós vamos ver como estava a sociedade desse povo, sociedade de poder. Era uma hierarquia. O
que era ser uma hierarquia? A hierarquia, para nós podermos entender essa sociedade, vamos entender o que é hierarquia. Hierarquia é a ordenação contínua de autoridades que estabelece os níveis de poder e importância de forma que a posição inferior é sempre subordinada às posições superiores. Viu, gente? Então, com isso, estamos falando de quê? De império, de monarquia, onde tem rei, onde tem imperador, certo? Então, as sociedades, como vocês podem acompanhar aqui na página, na próxima página, página 100, a página 100, ela vem falar sobre a sociedade de poder, certo? Você vai observar aqui acima, que vocês vão poder observar essa gravura, certo? Então aqui vai dizendo quem é essa pessoa aqui, certo? Aqui é o estado de quem? De Gúdio. De Gúdia. Foi rei da cidade de Lagash, há cerca de 2120 anos antes de Cristo. Então ela foi exposta no Museu do Louvre, lá na França. O rei era visto como servidor dos deuses da cidade. Por isso, os benefícios, os bens oferecidos a esse deus eram administrados por ele. Certo? Então, aqui é um exemplo. Nós estamos vendo do que eu estou falando. Certo? Então, as sociedades mesopotâmicas, elas eram hierarquizadas e marcada pela desigualdade, enquanto um tinha tanto, outros tinha nada, certo? Vamos dividir o nada. Então, as pessoas escravizadas nunca constituíram a maioria da população, como aconteceu na Grécia e em Roma durante a Antiguidade. Então, a maioria da população era composta de trabalhadores livres do campo e das cidades. E esses trabalhadores livres tinham que arcar com o próprio sustento e ainda realizar trabalhos obrigatórios em obras coordenadas pelo rei, como construção de palácios, de templos, de muros, de pontes, e entre outros, certo? Entre outros. Então, crianças, nós observamos a desigualdade, né? Nessa sociedade, onde uns têm tanto e outros nada. Agora vamos ver como é que está essa economia, como é que estava essa economia. O campo e a cidade. Como é que ela estava relacionada, essa economia? Então, os mesopotâmicos cultivavam também o gergelim, planta de sementes oleaginosas. Gente, o que é oleaginosas? São plantas que possuem óleos e gorduras que podem ser extraídas através de processos adequados, como nós sabemos que tem o milho, tem a soja, né? Também nós temos o coco babaçu aqui no Maranhão. Então, nós, aqui no Nordeste, nós usamos muito o coco babaçu. E assim, para vocês terem ideia. Então, vamos dar continuidade. Falar sobre o artesanato praticado no campo. O artesanato praticado no campo, certo? Praticado no campo. Mas ele era também, até certo ponto, rudimentar, manual. Mas já nas cidades havia artesãos especializados que fazia com melhor detalhes, certo? Mais bem acabado. Voltando um pouquinho, criança, aqui sobre aqui sobre como é que estava dividida essa hierarquia que eu me esqueci, desculpa aqui, de falar para vocês, aqui na página 100, você vai ver aqui, você nota que acima da pirâmide está quem? O rei. Abaixo do rei está quem? Os sacerdotes, nobres e militares.
Abaixo estão os comerciantes, os escribas e os artesãos. E mais abaixo mesmo estão os camponeses e os escravos. Aqui é mostrando a desigualdade, viu, criança? Então, nós vamos agora ver a questão aqui como eu estava falando sobre a economia. Você vai ver aqui, você pode acompanhar bem aqui na página 101, que ao redor das casas ela cultivava frutas, especialmente as tamareira. O que era tamareira? Era espécie de palmeira que produz tâmaras, certo? E mais abaixo, falando sobre essa parte aqui embaixo, nós vamos ver aqui no box amarelo, vocês vão poder observar na página 101. À esquerda, nós temos um detalhe de lira suméria, ornada com uma cabeça de touro em ouro e exposto no Museu Nacional do Iraque, em fotografia de 2002. Acima, temos um bracelete, aqui, acima aqui, ó. Isso aqui é a cabeça de touro, está lá, está lá no Iraque, no Museu Nacional do Iraque, fotografia. E também aqui o bracelete, que está ele é de ouro e lápis lazuli, encontrado no sítio arqueológico de Nimrud, no Iraque, em fotografia de 2016. Certo, gente? Essa mesma pintura, como diz? Nesse lápis lazuli, é a mesma gravura que nós vimos na entrada lá da Mesopotâmia. Acho que vocês lembram disso. Então, aqui nós podemos falar sobre eles, certo? Sobre a economia desse povo aqui. Sobre a maneira, então, ele também tinha as peças artesanais aqui produzidas pelos povos que eu falei agora, os mesopotâmicos, era muito apreciado pelos povos vizinhos, certo? Muito apreciado. Criança, então, tenha um bom dia e seguimos com nossa atividade. Nós temos 2 atividades. Temos um do texto, Os Prejuízos de uma Guerra para a Humanidade, na página 99. Uma atividade, a outra atividade na página 104. E a continuação da atividade da aula anterior. Vamos trabalhar o 4º e o 5º na página 104. Tenha um bom dia.